Serão 30 minutinhos. Só vou conferir aqui se está tudo ok. Sim, já estamos entrando online. Olá, pessoal. Como sempre, eu estou aqui conferindo se eu estou online mesmo, porque eu nunca acredito, né? Mas acho que está tudo ok. Vou pedir para vocês... Vou pedir para vocês, à medida que forem entrando, dar um ok para mim, que vocês estão me ouvindo bem, tá? Para eu dar sequência aqui no... Eu sei que a gente tem um pouquinho, 2 segundinhos de delay, mas eu estou observando aqui no celular quem está entrando. Sempre checo, porque eu sou a rainha de fazer... de achar que eu estou online e o negócio está no privado. Né? Então, sim, agora eu sei que estou. Bom, que maravilha. Então, opa, ó, aqui, eu estou no privado, estou falando. Eu não estou achando aqui. Agora sim. Vamos porque ver. Demora um pouquinho. Se você ficar aberto, a gente vai ficar em delay. Tá. Bom, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente, online. Quero apresentar, quer dizer, eu não sei qual é o dia de live hoje, deve ser a 45ª ou 6ª, eu vou fazer as contas, amanhã eu falo para vocês. Mas, enfim, estamos aqui online todos os dias desde 21 de março, e nas últimas 2 semanas tenho tido convidados, como vocês sabem. Hoje, então, eu tenho a honra, o prazer de receber... aqui, né? A honra... Opa! Deixa eu desligar eu aqui. Eu tenho a honra e o prazer de receber... eu fico em linha dobrada aqui comigo mesmo, pode? Eu tenho a honra e o prazer de receber eu mesma. Receber eu mesma, Então, gente, quero dizer que apresentar para vocês Rodolfo Garcia Vasques, que é o diretor junto com o Ivan Cabral, com Ivan Cabral, da Companhia Sátiros, Teatro em São Paulo. Eu vou confessar para vocês que eu conheço o Rodolfo Vasques há mais de 40 anos, isso porque nós nos conhecemos no berçário, né? Porque a gente é super... Assim, eu tenho a honra e o prazer, tive a honra e a satisfação de ver a carreira dele se estabelecer como um grande diretor teatral. Eu tenho a sorte dele ser meu amigo e a sorte dele estar disponível nessa quarentena para conversar com a gente. Então, eu vou passar a palavra para ele. Ele vai fazer aí as suas considerações sobre a experiência dele de teatro e música. E depois da introdução dele, a gente volta a conversar. Como sempre, estou vendo as perguntas de vocês aqui na minha telinha. À medida que elas vão chegando e eu puder, eu vou passando para o Rodolfo. Então, Rodolfo, bem-vindo. Ok, obrigado pelo convite, Sônia. É verdade, somos amigos há muitos anos, né? Inclusive, você estava próxima da gente na época da fundação dos Sátiros, antes da gente ir para a Europa, né? Então, a gente tem... a gente não, assim, ficou alguns anos sem se falar muito, mas sempre juntos, assim, né? Vou falar rapidinho sobre a minha trajetória. Eu cheguei a fazer piano quando eu era adolescente, fiz 1 ano e meio, mas não tenho uma formação musical sólida. Adorava música erudita, inclusive, mas não tive formação, nem tenho vocabulário, nem domino a área. Quando eu comecei a fazer teatro, comecei a dirigir, a música sempre foi um elemento fundamental. A grande parte dos trabalhos teatrais meus, eu fazia sonoplastia, ou tinha uma relação direta com sonoplasta, assim, muito determinante. Eu acho que música, para mim, é drama, é teatro também. Tem uma relação muito íntima para mim, essas duas dimensões, né? E então sempre foi uma coisa quase que natural para mim
essa aproximação com o mundo da música, apesar de eu nunca ter estudado a área. E a partir de 2001, eu acho, eu comecei a dirigir óperas para o Coral da Cidade de São Paulo, do maestro Luciano Camargo, né? E já dirigi várias óperas com eles. Dirigi Orfeu, Carmen, a Flauta Mágica, La Bohème, sim, são essas 4, eu acho, que eu dirigi. E foi muito interessante a experiência de trabalhar com instrumentistas, né? E também com cantores e cantoras de ópera. Então, eu vou falar um pouquinho, assim, rapidinho, sobre como que, para mim, é a experiência da ópera, né? Eu era diretor cênico, portanto, eu pensava cenicamente, né? Aquela música maravilhosa de Mozart, de Bizet, enfim. E para mim, era muito interessante, porque eu acho que, em primeiro lugar, esses caras, quando eles pensavam a música para cenas teatrais, né? É incrível como o pensamento do drama, do conflito teatral, ele é imediatamente passado pela música. Você sente, através da música, qual é o registro que eles querem dar. Então, tem uma materialidade que muitas vezes a música é encarada como uma arte muito abstrata, né? Mas quando você coloca a música na ópera, você vê nitidamente se é um momento de reflexão, se é um momento de tensão, se é um momento de encontro, de alegria, de tensão. E como esses compositores todos, eles conseguiam transportar essas sensações para a música que eles compunham, né? De acordo com a cena dramática que eles estavam musicando. Então, não acho que seja uma tarefa fácil para todos os compositores, mas esses compositores, eles tinham um entendimento dramático da música muito interessante, que eu acho que é necessário para você fazer ópera, né? Então, é entender quais são as sensações que aquela personagem está vivendo no momento em que ela vai dizer adeus. E daí, como criar isso através da música? Isso é genial, assim. E, para mim, bateu muito fortemente isso, assim. Eu achava... Eu ouvia a música, eu via a situação dramática, eu dizia, cara, ele está exatamente expressando as sensações que a personagem, ou que a situação, ou que o momento ali do drama pedem, né? A gente não pode esquecer que a origem da ópera está ligada ao teatro grego, né? Que o teatro grego é o grande inspirador, foi fortemente inspirado, aliás, o teatro grego é o grande inspirador da ópera que surge na Europa depois, posteriormente, tantos séculos depois, né? Mas vista como uma obra de arte total e tal, né? Então, para mim, era muito interessante isso. E, mais interessante ainda, era ver a necessidade que os cantores tinham de expressar isso cenicamente. Por quê? Porque o treinamento vocal do cantor é muito forte. É um treinamento muito... Você passa anos para você conseguir atingir as notas, você conseguir a respiração, você conseguir a embocadura, tudo. Assim, é um arsenal técnico bastante complexo, né? E, de repente, quando eles vão para a cena, eles ficam muito frágeis, porque eles não têm um treinamento corporal, eles não têm um treinamento para se apresentar diante de uma plateia, né? Você tem que pensar que o evento operístico é um evento que acontece ao vivo, né? Que é justamente o público quer ouvir você viver aquele drama e daí conseguir realizar a tua arte
na vivência daquele drama, mas tem uma parte cênica que é fundamental nesse trabalho, né? E óbvio que existem 1000 restrições, né? Alguns cantores têm muito medo de ajoelhar, de cantar deitado, de cantar assim, assado, porque atrapalha a voz, atrapalha a emissão e tal, né? Então, existem um monte de questões técnicas que eu realmente eu respeito muito a necessidade dos cantores, por exemplo, né? Mas eu vejo que muitas vezes não havia nem limitação nesse sentido, mas era simplesmente a postura no palco. É como fazer o teu corpo presente para cantar. Eu sinto que isso também acontece com os músicos. Em geral, o músico, quando ele vai tocar, porque ele tem tantas questões técnicas na execução, na performance da arte dele, né, que ele esquece que ele é um corpo no palco. Ele esquece que o corpo dele transmite coisas, né? E ele, muitas vezes, ele fica com o corpo completamente largado, assim, não tem uma presença cênica, que é uma coisa muito importante para um músico também, porque é isso que o público vê. O público, quando vai te assistir, ele não vai assistir só você tocar a nota X ou Y, ele vai assistir toda a tua performance, a tua presença, a maneira como você entra no palco. E também eu sinto essa falta desse recurso cênico para os músicos, sabe? Então, eu não sei como é que funciona o ensino da música, mas eu acho que falta essa disciplina, talvez, né? Esse tipo esse ensino de como você se apresentar, como você estar presente de uma plateia, como você entrar num palco, tanto para os músicos, mas também para os cantores líricos. Os cantores líricos, eles às vezes não têm nem os fundamentos básicos, assim, de posicionamento em cena, eles só pensam na voz que eles têm que emitir, sabe? Se bem que alguns cantores líricos, eles têm essa consciência e chegam a fazer cursos de teatro, mas são muito poucos, assim, não há um estímulo para isso, sendo que devia ser parte da formação do cantor lírico, né? Então, eu vivi situações bastante interessantes, né, assim, na ópera, e eu vi como existe um diálogo absoluto entre a ópera ou a música e o drama e o teatro, né? Acho que essa relação é muito próxima, é muito necessária e, às vezes, subestimada pelo pessoal da música. Isso para começar. Então, Rodolfo, o Edmundo Hora, que é cravista, né, professor na Unicamp, está comentando o seguinte: tudo está fundamentado no renascimento musical e também nas artes em geral, que tem seus fundamentos na teoria dos afetos, que é a base da composição e expressão da música em geral. Peri, Catini, Monteverdi, entre outros. Ele faz esse comentário. Legal. E a Rosana Caetano, que é regente, contrabaixista em Uberaba, está dizendo: isso é verdade, a questão cênica deveria ser trabalhada ao longo dos nossos estudos de performance. Eu fiz 3 semestres de teatros na primeira graduação, mas era optativa. Então, e assim, confirmo. Esses foram os 2 comentários. E eu queria, então, dar sequência à nossa conversa agora, falando, na sua experiência com os cantores, qual a maior dificuldade que você, dos cantores nas óperas, né, que você trabalhou, qual a maior dificuldade que você encontrou em realizar a sua visão de diretor face às limitações de conhecimento cênico do músico? Eu acho, no caso específico de cantores e cantoras, a maior limitação é a falta de visão espacial da presença do seu corpo em cena, sabe? Porque o corpo ele tem uma música também, entre aspas. Ele tem também um ritmo, ele tem... Cada corpo é uma coisa diferente. Por exemplo, na Carmen, a gente tinha 2 Carmens, né?
Cada uma dessas Carmens, elas tinham diferenças muito próprias. Uma era mais terra, a outra era mais ar. Uma era mais leve, a outra era mais densa, né? E eu sinto que os cantores, muitas vezes, eles não se percebem, eles não percebem o seu próprio corpo, que tipo de corpo é esse, como que ele se apresenta em cena, e daí perceber também quais são os seus potenciais na arte de se apresentar no palco, né? Então, por exemplo, a gente tinha duas Carmens e parecia que a gente tinha duas óperas diferentes, apesar do restante do elenco ser praticamente o mesmo, mas sendo duas Carmens, você tinha uma Carmen que era muito mais popular e outra Carmen que era muito mais, digamos assim, onírica, tá? Simplesmente pela maneira de estar, né? E tecnicamente as duas eram incríveis, né? Mas elas tinham leituras diferentes. E eu sinto que isso tem que ser levado em consideração quando você escolhe um elenco para uma ópera, né? Quando você escolhe os cantores. Que tipo, qual é o cantor que tem o perfil que eu quero trabalhar naquela encenação? A ópera é uma cena, é um teatro, né? É um teatro musical, né? E nisso o diretor cênico ele tem que entender também qual é a abordagem que ele vai dar. Quando você tem uma Carmen que tem um caráter mais diáfano, é muito diferente de quando você tem uma Carmen mais terra, mais chão. E daí você tem que pensar em como usar isso. Mas eu acho que os próprios cantores não percebem isso. E você trazer essa consciência para eles é uma coisa difícil, sabe? Para eles entenderem como eles são. Até fica aí, eu ouço até uma dica aí para os cantores que estejam se preparando para fazerem testes de seleção, né? O diretor que está na banca vai ter uma preferência. Mas aí, ó, o Alexandre Rosa, que é contrabaixista da USESP, que está nesse momento fazendo estágio de pós-doutoramento em música e teatro na Índia, né? Assistindo, está dizendo o seguinte: o teatro deveria fazer parte da formação básica dos instrumentistas, cantores e regentes. Isso traria mais consciência corporal e presença cênica. O Edmundo Hora, de Campinas, dizendo o corpo na música também. Que bárbaro, Rodolfo. O Alexandre, de novo, o teatro também trabalha uma coisa fundamental para os músicos, a escuta. Sim. Porque eu vou só complementar, porque a forma de escutar em cena muda, né? Não só para os cantores, mas para qualquer pessoa que está em cena, né? Queria que você comentasse um pouco. Nossa, foi bem interessante trazer essa questão da escuta pelo seguinte, isso é um tópico que é um clássico do teatro. Tipo, você não pode estar num palco sem escutar o outro. Porque o palco é um lugar, quando você está com outros atores, né? É um lugar onde você contracena com alguém. E dependendo da resposta que ele te dá, é a maneira como você tem que dar continuidade ao diálogo, né? Então, por exemplo, se alguém chega e fala, bom dia, se você responder bom dia, você quer dizer alguma coisa. Mas se a pessoa chega, bom dia, como é que você responde? E o que você quer dizer? Então, tudo é o encontro e o diálogo entre um e outro. Em teatro, isso é fundamental. E em música, pelo menos nos cantores de ópera, muitas vezes era difícil eles ouvirem a contracena, o que o outro estava cantando e a maneira como o outro cantava, e reagir àquilo. Muitas vezes eles ficavam preocupados em emitir o som corretamente, emitir as notas corretamente naquele contexto, mas elas não se preocupavam em responder ao que o outro estava propondo em cena. E eu acho que com músicos também é a mesma coisa. Você se muda um andamento, se muda alguém, se alguém para, se acontece alguma coisa com alguém que está em cena com você,
você, como músico, você tem que ouvir o outro para entender por onde você vai encaminhar também a tua performance. Você não pode pensar na tua performance só centrada nela própria. Sempre é um jogo de relação com o outro. E eu acho que isso é uma coisa muito presente no teatro, é uma discussão muito presente no teatro, mas que talvez seja também muito importante para a música. Pensar que quando eu estou tocando num grupo, eu tenho que ouvir o outro para saber como tocar, né? Pois é, você disse que não tem conhecimento musical, mas você acabou de falar um princípio básico da música de câmara, ouvir o outro, né? Não dá para tocar juntos se você não está ouvindo o outro. E grande parte do que a gente faz na sala de ensaio é muito diferente no palco, né? Então, esse estudo do palco, ele parece nossa rotina, mas não é, por várias questões, principalmente técnicas. A gente não tem como ter a sala de ensaio na rotina, né? A gente não ensaia no palco. A gente ensaia em salas, em grande parte, sem a menor estrutura próxima. E aí, no palco, tem que acontecer. Muitas vezes, na vida profissional mesmo, a gente tem uma ou duas chances de ir no local real, onde a performance vai acontecer. E o ensaio do todo dia é em salas das mais diversas condições. Então, a Concília está comentando aqui o seguinte, que é a escuta que traz o estado de presença, que é um conceito muito mais discutido no teatro que na música, mas também é discutido na música, né? Para você estar presente e ter essa escuta consciente, entre aspas, né? Tanto do recurso técnico, que obviamente você está preocupado no palco em estar tecnicamente com tudo em cima, da parte musical. E tem que aliar a parte cênica. Então, aliar essas duas coisas leva ao que você estava descrevendo no começo. O problema, o cantor não pode ficar na posição tal, ele tem receio em tocar agachado, em tocar deitado. O instrumentista, em algumas situações teatrais, até teria essa situação de o músico estar em cena teatral e ter que fazer alguma coisa no palco, né? Mas pensando que quando eu entro no palco como instrumentista, eu estou entrando em cena. Então, como eu me visto, a minha postura, o meu andar, o meu olhar, tudo é foco de atenção da plateia. Não é só o que eu toco. É um conjunto. Só que nós, como já foi dito, nós não temos esse treino. Então, o normal é que nós cheguemos à performance, ao momento da performance, sem muita noção disso, e são as pernas quebradas, né, ao longo da carreira que vão te mostrando isso. Então, eu queria perguntar para você, do ponto de vista cênico, o que você recomendaria para os instrumentistas, para os músicos, não só os cantores, que ainda não temos essa formação na nossa base obrigatória, mas é a nossa ocupação constante, da sua visão de diretor, o que você sugeriria que pudesse ser posto em prática para vir trazendo essa noção de presença física também no palco? Bom, eu acho que todo músico deveria praticar alguma atividade física, sabe? De alguma forma, ter algum tipo de exercitação física que não ficasse só ou na voz ou na técnica de manipular o instrumento. Que o corpo, de alguma forma, que ele tivesse algum tipo de atividade que despertasse a consciência corporal. Isso é a primeira coisa, né? A segunda coisa que eu acho é assim, eu vou dar um exemplo só para vocês entenderem como é diferente a percepção do músico para a percepção da pessoa de teatro. Suponha que eu vou montar Romeu e Julieta, tá? Então tem um ator e uma atriz, um vai fazer o Romeu, outra vai fazer a Julieta. Eles vão ficar na casa deles estudando aquele texto
como eles vão dar o texto, qual é o ritmo, qual é a intenção, quais são as palavras-chave, a melodia da frase, o ritmo da frase, a presença corporal, etc. Eles podem estudar tudo isso e deixar tudo pronto. Não vai adiantar. Porque o Romeu e a Julieta só vão acontecer se eles se escutarem e estiverem em copresença, em presença conjunta. Então, que é o que a gente chama de química. E aí, por isso que nós temos muitos ensaios presenciais entre o Romeu e a Julieta, para que eles consigam criar essa química, e essa química gere uma explosão emocional no espectador. Porque, por exemplo, se a Julieta chegar com um ritmo e uma melodia de frase que é oposta do Romeu, por mais que eles tenham decorado os textos e sejam complementares e tudo, a química não vai acontecer. E eu acho que a música é a mesma coisa. Às vezes eu fico surpreso, assim, que o músico ele fala, tá, qual é a partitura? Tá bom, e que dia que eu vou? Você vai tal. Aí ele tem um ensaio e já entra em cena, sabe? Ele não desenvolve essa química. Sem essa química, como é que você pode despertar a paixão, sabe? E a química também é a relação com o outro. E isso tinha que ter um papel mais importante, assim. E você está falando do músico que trabalha com teatro, né? Não, mas também falo sobre o músico da orquestra. Por exemplo, não de orquestra, mas quando um músico é contratado para qualquer evento musical, ele geralmente, a única coisa que ele quer saber é a partitura, sabe? Ele não... Aí ele fala assim, para quem ensaiar? Não, vamos lá, eu já toco, já sei tudo. Não é assim, porque você tem que... Então é nesse sentido que eu falo também, que o encontro também é importante para criar a química, mesmo para um evento que seja só musical. Sim. O Edmundo Hora, novamente, da Unicamp, está dizendo assim, talvez o distanciamento cênico que temos hoje seja pelo fato de que a música de concerto que se faz hoje é desculpa, mudou aqui, que se faz hoje é a do século XIX, que tem outra proposta estética, muito diferente dos séculos XVII e XVIII, que é muito teatral. Sim. Comentário. Bem possível. Então, essa situação que você descreveu, Rodolfo, é muito recorrente, de fato, e eu posso dizer, por experiência própria, que a primeira coisa que eu penso é quanto é que eu estou ganhando para fazer isso. Né? Eu estou ganhando para um ensaio e um concerto, eu não estou ganhando para me emocionar, estou ganhando só para ir lá fazer essa gig e ir embora para casa. Então, a parte, o amor pela arte, a nossa condição de ser artista no Brasil acaba levando eu acredito, justifica, né? Mas ela acaba ajudando a afastar o artista dos aprofundamentos. Como isso, né? O que você acha? Eu acho, por exemplo, você já tocou bastante assim em quarteto, né, em grupos pequenos e tal. Então você tem essa experiência. Quanto mais tempo você toca com a pessoa, mais você conhece a alma dela. A alma musical, não estou falando, né? Mas assim, a alma musical dela. Então é mais fácil de você criar um projeto com ela. Essa estabilidade de conjuntos de câmara, de orquestras e tudo, é importante para criar esse conhecimento da alma musical do outro e poder criar essa química, sabe? E eu sinto que, muitas vezes no Brasil, pela precariedade, as pessoas simplesmente só conseguem pensar no cachê que vai ser pago e, principalmente, o produtor, ele não prevê muitos ensaios. Ele fala, em 2 ensaios a gente resolve isso. E não é sempre assim, sabe? Você precisa de um tempo para amadurecer a relação entre os músicos. Então, acho que tem essa questão também. Né? Sim. Aqui, a Concília está dizendo que Concília Latore, que está em Fortaleza, né, Cecília? Eu acho. Ela disse assim, eu coloquei acima sobre o corpo sonoro musical, desculpa, eu acho que eu
não vi a mensagem, já buscamos bastante vivências com músicos no conceito de corpo sonoro musical. E a Rosana, lá em Uberaba, está dizendo, Rodolfo, você acha que os músicos deveriam assistir mais outras formas de expressão artística, como teatro, por exemplo? E o Alexandre Rosa diz, música no século XX e XXI também tem elementos teatrais. É a música contemporânea. Sim, concordo que a música contemporânea tem outras características. O problema é a formação. Se você não tem uma formação, quando você está cursando música, você não tem informações corporais ou uma formação corporal, fica muito mais difícil você incorporar esses elementos depois no desenvolvimento do teu trabalho como músico contemporâneo, né? Então, eu acho que é um círculo vicioso. Você não tem formação, daí quando você vai criar tua música, você também tem uma limitação porque você não teve essa formação anterior, né? Então fica sempre isso. E, em segundo lugar, acho que a questão de assistir outras formas de arte, eu acho que é assim, eu tenho uma visão muito... eu acho que o artista ele tem que conhecer todas as formas de arte. Eu me arrependo de não ter tido mais contato com a ópera antes, com a música contemporânea. Apesar de no teatro a gente estar o tempo inteiro trabalhando com música, né, porque é uma ferramenta essencial assim, para desenvolver qualquer projeto teatral, eu sinto falta de ter tido mais formação, né? Acho que todo artista ele tem que ter um repertório mais amplo, inclusive para ativar a sensibilidade. Eu sinto que, às vezes, tem tanta questão técnica para vocês resolverem na música, que, às vezes, você esquece da tua alma, né, naquele trabalho e fica preocupado muito na execução técnica. E daí parece assim que vocês estão fazendo ginástica artística com as notas. Mas, sabe, a arte mesmo, onde é que ela está? Obrigada, a gente merecia ouvir isso. Olha, o Edmundo Ora está dizendo parabéns, Rodolfo Vasques, pela clareza do raciocínio e competência. Sua fala é muito generosa e nos alerta para fatos importantes da performance musical. E aí, algumas pessoas concordando com ele. Bom, como o pessoal já está acostumado, a gente está chegando aos 32 minutos, e o nosso tempo é 30 minutos. Já passou, né? Então, como sempre, aí o pessoal começa, por quê? Deixa ele falar mais e tal. E aí eu sou aquela durana, não, são 30 minutos e pronto. A gente convida ele de novo, outro dia, aí você fala mais 30 minutos. Mas, como a gente está aqui todos os dias, eu faço questão de manter os 30 minutos para que ninguém fique exaurido da nossa conversa, tá? Então, Rodolfo, assim, eu só tenho a te agradecer muito por trocar essa experiência com a gente, por nos oferecer a sua experiência. Né? Para nós é muito, muito importante ter uma pessoa de outra área de arte nos olhando. Né? Como você disse, é o nosso espelho visto por um artista de outra área. E, ao fim, nós somos todos artistas. É verdade. Né? E o que seria da quarentena sem nós? Iam fazer live do quê? Meu Deus. Obrigado pelo convite, viu? Adorei. Adorei o convite. Obrigada a você e obrigada a todo mundo que está aqui. Você quer fazer uma consideração final? Agradeço o teu convite, né? E agradeço aí os comentários do pessoal. Acho que a música e o teatro eles estão mais próximos do que a gente pensa, muitas vezes. E espero que a gente consiga sobreviver a essa quarentena e ter novas perspectivas para as nossas artes. Obrigado, pessoal. Obrigado, Rodolfo. Então, gente, como sempre, depois eu peço sempre para o convidado entrar lá no Facebook, ver se ficou alguma aberta, se tiver, fica à vontade para responder as coisas que estavam lá, porque durante a live a gente está em outro programa, a gente está no StreamYard, e o convidado não consegue ver as suas perguntas enquanto ele fala. Mas depois, tenho certeza, Rodolfo entrar lá depois e ver. Amanhã estamos aqui, às 15 horas, como todos os dias. Quero já adiantar que eu tive ontem a confirmação de um novo convidado, muito especial,
que é o coordenador nosso do programa de mestrado profissional na CAPES, professor Lucas Robato, que vai estar aqui falando com a gente sobre mestrado profissional em música. Eu vou anunciar, vai ser em breve, semana que vem, tá bom? Então, gente, fiquem em casa, álcool em gel, fiquem em casa, fiquem em casa, fiquem em casa, paciência e muita paciência, tá bom? Até amanhã. Beijo. Tchau.